Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo técnico de VMware. Hoje eu vou tratar com vocês sobre a instalação básica do VMware vSphere 7, tá? Tudo bem que na internet a gente vê muitos tutoriais, a gente vê vídeos de VMware, né, de diversos autores, com várias configurações, né, configurações normalmente mais avançadas, né, envolvendo ali cluster, envolvendo vSAN, inclusive até tem alguns vídeos também de vSAN lá no meu canal, né? Outros com storage, suíte distribuído e assim vai. Mas bem, às vezes surgem as necessidades, né, de profissionais de TI de entender pelo menos o básico, né, da instalação do VMware, né, e agora nessa versão 7. Profissionais que, por exemplo, pegam ali no seu ambiente, né, comprou ali 2 servidores, 3 servidores, comprou a licença do VMware, e aí como fazer para instalar, né, como fazer para configurar, começar um projeto realmente do zero, né, nem que seja ali uma instalação básica inicial, para ter pelo menos um ambiente virtualizado onde permita colocar algumas máquinas virtuais ali, né, e às vezes, como eu disse, surge esse tipo de pergunta, né? Surge esse tipo de dúvida, né? Algumas pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, entram em contato comigo ali por e-mail, pelo canal, né? De como fazer justamente para botar um ambiente de VMware para rodar, né? Vamos dizer dessa forma. Então eu vou fazer 2 vídeos, tá? Vai ser um vídeo, no caso esse, o primeiro que vai ser o básico da instalação do VMware SXI, né? Do Hypervisor, e algumas informações básicas sobre pós-instalação e depois a implantação, né? No caso o deploy do vCenter, tá? E aí colocar os outros dentro do vCenter, enfim, a gente para por aí. Acompanhem, né? Eu peço que vocês continuem acompanhando o meu canal, tá? Aí no YouTube, se inscrevam, coloquem seus comentários, né? Espalhem também, mandem esses links desses vídeos para outras pessoas, né? Para os grupos, as comunidades de TI, porque é importante que essas informações cheguem, né? Para o maior número de profissionais possível, para que esses, né? Que até os que estão começando na carreira de TI tenham essa oportunidade, né? De estudar, de entender, de conhecer o VMware enfim, colocar, como eu comentei, né? Colocar aí um ambiente de VMware para funcionar, tá? Então vamos lá, começando do princípio, né? Vamos dizer assim, do princípio básico, antes da gente fazer a instalação do VMware, ou até mesmo antes da gente pensar, na verdade, de um projeto de VMware, né? Então, aí só lembrando que aqui, né? Como vocês podem estar vendo aí na apresentação, estão os meus contatos, né? Os contatos da minha empresa e o meu e-mail, né, caso precisem, por exemplo, de suporte, caso precisem tirar dúvidas, ou até mesmo de uma contratação para treinamentos, implantação de VMware, ou venda até mesmo da solução com as quais, né, pois também trabalhamos, né, com isso, né, com venda de VMware, com implantação, com projeto e com treinamentos, ok? Bom, então vamos lá. O princípio aí, né, da implantação do VMware, né, o básico mesmo aí é o que a gente deve levar em consideração, né? Os pré-requisitos e HCL, né? A instalação, né? A instalação e configuração do SX7 e a instalação do vCenter, que é o que nós vamos ver hoje na nossa grade, né? Aí no nosso vídeo, tá? Bem, esse primeiro tópico, né? Os pré-requisitos e HCL, tá? Eu vou até entrar aqui numa página da internet para a gente começar a tratar sobre isso. Deixa eu partir aqui rapidinho. Pronto. O que é que nós devemos levar em consideração, né? Primeiro ponto, né, quando a gente vai fazer um projeto de VMware, né? Vou comprar os servidores, ou então vou aproveitar alguns servidores que eu tenho aqui na empresa e vou instalar VMware, já comprei as licenças e, enfim, vamos botar aqui para funcionar. Só que aí é importante que vocês visualizem, né? Eu já até comentei sobre isso também em outros vídeos. É importante que vocês levem muito em consideração a questão da HCL, né? Que é o Hardware Compatibility List, ou seja, na HCL é onde você vai ver, por exemplo, os hardwares que são compatíveis, os equipamentos que são compatíveis com VMware e as versões, né? Vocês vão poder visualizar aqui, por exemplo, nós temos aqui outra versão que é a
que é o 7.0 Update 2, né, do SXI. E aí vocês vão ver aqui embaixo, vocês vão escolher, por exemplo, se, as marcas, né, no caso aí, as marcas dos equipamentos. Aí você pode ver Dell, IBM, por exemplo, né, HP. E aí você vai procurar aqui se aquele seu servidor, né, se aqueles servidores que você adquiriu, ou que você porventura já tem aí nessa mente, se eles são compatíveis com a versão do VMware que você quer instalar, tá? No nosso caso, nós estamos tratando da versão 7.0, e só que aí vocês podem ver que você pode ver aqui, você pode selecionar aqui outra versão, né? Versão 6.0, 6.7, 6.5, enfim. De repente você tem aí as licenças do VMware, né? VMware Essentials, por exemplo, a versão ali 6.7, né? E aí você quer saber se vai poder usar nos seus equipamentos. Então você vai selecionar a versão, você vai dizer qual o tipo de sistema, né? Você pode colocar All aqui, que aí ele vai trazer uma lista grande de equipamentos para você procurar ali o seu, né? Mas se você quer ir quer ir bem específico, não, meu equipamento é do tipo hack ou torre, né? Torre, no caso, meus servidores é do tipo torre, ou só é do tipo hack, então você seleciona aí, né? Digamos aí, dá um exemplo aqui, o PowerEdge da Dell, né? O 540, se não me engano, ou 630, né? Que é o modelo de 2 usos, então de hack, né? E tem o modelo, normalmente os de hack, né, da Dell é o R alguma coisa, né? R630, R740. Quando você tem um Dell, por exemplo, T630, T500 alguma coisa, então você já sabe que é de torre, né? Então é um servidor no formato vertical, né? Torre. Então, enfim, você seleciona ali qual o tipo, qual a marca, né? E como eu falei, estou dando um exemplo aqui como o Dell, por exemplo. E aí você faz a pesquisa, né? Você pode colocar aqui alguns filtros que você pode querer habilitar, né? Servidores que eu posso habilitar, por exemplo, Fault Tolerance, né? Que é aquela feature de alta disponibilidade de máquinas virtuais do VMware, que o Fault Tolerance permite que, né, uma alta disponibilidade de downtime zero, né? Uma máquina virtual, por exemplo, que apresenta um problema, num host que apresenta um problema, ela não vai cair porque ela está sendo replicada através do FT em um outro host, tá? Enfim, em outro host, até mesmo em outro storage, né? Mas aí você vai selecionar aqui, vou botar aqui todos, por exemplo, vou manter os outros parâmetros aqui também como todos, só para dar como exemplo, tá, pessoal? E aí o update review, e aí ele vai me trazer aqui, ó, Dell, né? Eu botei Dell SX7U2, por exemplo, né? Update 2. Aí ele vai me colocar aqui, ó. Pode ser o Dell Precision Hack 7920. Aí ele diz aqui o tipo de processador, ó. Suporta aí no caso o 67, né? O VMware SX67 Update 3, né? Se você for, deixa eu adiantar aqui um pouquinho mais. Pronto, vamos aqui na linha de PowerEdge aqui, ó, né? O Dell PowerEdge o 840, tá? Aqui, ó. Se você clicar nele aqui, aí ele vai me trazer, né? HCL vai me trazer justamente aqui, ó, o modelo do servidor, né? O fabricante, número de sockets, né? O máximo de cores, tipo de processador, e mostra aqui que ele né? As features que podem ser habilitadas, né? Ok? E mostra aqui que ele é compatível, né, com essa versão aqui, ó, VMware SX 7.0.2, ó, inclusive, né, já na 7.0, mas eu selecionei 6.7, né, se eu botar aqui 6.7, ele vai me trazer aqui quais são as features que eu posso habilitar, né. Eu posso instalar, de cara aqui já está mostrando que eu posso instalar essa versão 6.7.3, mas aí ele me diz quais são as funcionalidades que são compatíveis com essa versão nessa máquina, tá, nesse modelo de máquina. Beleza? Mas se eu quiser botar o 7.0, beleza, o 7.0, coloca aqui e aí mostra também quais são as funcionalidades que são compatíveis, né? Beleza? Eu posso instalar e, enfim, já vejo aqui de cara que eu posso sim usar o VMware 7.0, o 2, 7.0 primeira versão, 6.7, 6.5, né? Eu posso até botar aqui o 6.0.3 aqui, ó. É compatível, só que aí eu tenho menos recursos ali para usar, né? Menos funcionalidades ali, né? Ele mostra aqui a BIOS, a categoria da feature, né? E as features, né? Justamente as funcionalidades que eu posso estar usando ali, tá? Beleza? Então, pessoal, então se liguem nisso, tá?
vocês têm que levar isso muito a sério. Ah, é compatível? Eu posso colocar ali o 7.0 update 2? Beleza, então vamos fazer a instalação do sistema operacional, né, do SXZ. Se você quer montar um cluster, tá? É uma coisa que deve ser também observada. Né, tem que tomar atenção, prestar atenção com isso. Se você quer montar um cluster de VMware, então você tem que ter servidores idênticos, né? Tipo, servidores de um mesmo fabricante, mesmo processador, tá? Mesmo de preferência com o mesmo firmware de BIOS, enfim. E aí, claro, quando você for instalar o SXZ, você tem que instalar a mesma versão. Se você vai colocar o update 2, build, sei lá, build alguma coisa, porque quando você baixa o VMware, ele mostra lá justamente o update e a build. Você baixa lá, você tem que instalar a mesma versão, aquela mesma ISO em ambos os servidores, tá? Para evitar, já que você vai montar um cluster, você tem que evitar qualquer tipo de problema de compatibilidade na hora que as máquinas virtuais forem migrar, por exemplo, né, de um servidor para outro, por exemplo, em um caso de acionamento do H, né, da alta disponibilidade ali do cluster ali do VMware, tá? Isso aí é uma observação que também é importante, beleza? Outra coisa que vocês também devem ver eu gosto de consultar essas documentações da VMware, né? O requerimento, né? Os requerimentos de hardware, vocês podem ver aqui, ó. Aqui é HCL, né? Que a gente acabou de ver. Tá aqui os links bonitinhos. Se você entrar no Google e colocar VMware HCL, você vai cair no site sem errada. Assim também como você colocar VMware SXZ requerimentos, por exemplo, você também vai cair no link correto. E aqui são os requerimentos, né, de hardware justamente para a instalação do SXZ, tá? Então aqui, ó, suportado o SXZ 7.0, aí ele recomenda aqui, por exemplo, né, que você tenha, por exemplo, que você tenha aqui hosts, né, com pelo menos 2 CPUs, que você tenha pelo menos 2 CPUs cores, né, na verdade 2 cores, pelo menos. Você tem que ter ali, por exemplo, 4 GB de RAM no mínimo, mas ele recomenda que você tenha 8 GB, né? E os processadores têm que estar habilitados ali com a tecnologia Intel VT, o AMD RVI, né? Que normalmente já estão habilitados, né? Tecnologia ali, no caso, processadores da linha de 64 bits, tá? Então aqui você pode dar uma olhada nos requerimentos, né? E ver se está tudo certo. Ah, meu servidor tem 32 GB de RAM, tem 2 processadores, né? Enfim, tem sim, tem Intel, beleza, tem a Intel VT, com certeza já chequei lá na BIOS que tem a opção do Intel VT, então ok, show de bola. Então vamos fazer a instalação, né? E aí ele também diz aqui, ó, um ou mais interfaces gigabits, né? De interface no caso de rede, né? Uma ou mais, é interessante que você tenha mais, né? Inclusive, até para às vezes você quer fazer segmentação em VLANs, você quer fazer altas comunidades ali de conexão das interfaces usando NIC-TIM, por exemplo, né? Eu quero fazer altas comunidades ali de balanceamento usando NIC-TIM, aí eu tenho que ter 2 placas de rede ou 3 para garantir ali alta disponibilidade de conectividade do meu host, né? E dos port groups que estão associados àquelas interfaces, como também um balanceamento, né? O que mais? Aí ele pede aqui também que você pode olhar o VMware Compatibility Guide, né? Ele coloca aqui, ó, C, VMware Compatibility Guide, que é justamente esse cara aqui que a gente acabou de ver, né? HCL. Outro link que eu gosto de passar também, principalmente dos meus alunos nos cursos de VMware que eu ministro, é esse carinha aqui, ó, o VMware Configuration Maximus, tá? Pessoal, nesse VMware Configuration Maximus, vocês vão ver, inclusive também, você pode colocar no Google e colocar VMware Maximus, por exemplo, ele já vai cair também nesse link, tá? Vocês podem ver, através dessa documentação, o máximo suportado, né, das máquinas virtuais, de configurações suportadas, né, das máquinas virtuais, do vCenter, dos hosts, de cluster, de fault tolerance, enfim, ele mostra o máximo suportado de configurações de cada um desses itens, né? Se tratando de rede, de CPU, de memória também, enfim. Vou dar só um exemplo simples aqui, tá? Pra gente começar aqui a nossa instalação. Olha, fala aqui, ó, o número memória RAM por máquina virtual, né? Está dizendo que cada máquina virtual no VMware pode ter até 24 teras, é o limite, tá? 24 teras de RAM, né? Em uma máquina virtual, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, quer ver? Ó, Storage Virtual Adapters and Devices, né? IDE Controllers por máquina virtual, ok?
IDE Devices por Virtual Mesh, né? Por máquina virtual, 4, né? No caso, dispositivos conectados ali. Dispositivos conectados na IDE, né? Por exemplo, na IDE virtual. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu ver aqui, quer ver? Uma parte de, pronto, rede. Número de, né, Virtual NICs por Virtual Machines, ou seja, placas de redes virtuais por VM, né? Eu posso ter aqui no máximo 10, tá? Então, cada máquina virtual pode ter até 10 interfaces de rede virtual, tá? E assim vai, vocês vão olhando essa documentação e vão entendendo o máximo suportado, né, de configuração das máquinas virtuais, do vCenter, tá aqui, ó, vCenter Maximus, do vSAN, do Virtual Volumes, né? E dos hosts também, né? Políticas de storage, o OSX Host Maximus também, você pode estar olhando aqui, né? Você vai ver o máximo de memória, aliás, Computer Maximus, o máximo de memória, storage, networking, enfim, isso se tratando dos hosts, ou seja, do servidor físico, né? Onde você vai instalar o VMware, beleza? E aí, partindo para a instalação, né? Vamos aqui para o que nos interessa. Tá? Eu tenho aqui uma máquina virtual, onde eu vou fazer a instalação do SXI 7.0, tá? Na máquina física, né? Claro, você vai pegar o seu pendrive, você vai ali gerar um pendrive de boot com a ISO do SXI 7, você vai usar a ferramenta que você quiser para isso, né? Tem várias ferramentas aí para gerar um pendrive bootável, né? Você vai jogar ISO lá dentro, tá? Do SXI. Mas aqui no caso, como se trata de uma máquina virtual, eu vou simplesmente, né, vim aqui no meu dispositivo envolvidos, vou pegar aqui minha imagem, né? Eu tenho uma imagem aqui dentro, uma imagem ISO do VSFI 7, e aí eu vou só dar um restart aqui na instalação, né? Ctrl Alt Del aqui. Beleza, está começando a instalação. E aí vamos só esperar ele entrar na fase mesmo na parte lá do assistente, né, onde eu vou colocar as informações da instalação, tá? Aqui ele está carregando, né? Fazendo aí carregando os arquivos, né? Já identificou ali que é uma máquina com 12 GB de RAM, com 4 processadores ali Intel, tá? Eu estou usando aí o SXI 702 build, a build é essa aqui, ó, tá? Lembra que eu falei, ó, você pode entrar na sala de VMware e baixar, por exemplo, o SXI 702 e a build tá lá, vai ter algumas builds e você vai pegar a última, né? No caso a mais recente, né? Isso é importante até porque quanto mais recente for o seu VMware, seu SXI, né? Ele estando o mais recente possível, você está ali também se livrando de bugs das versões anteriores e até de vulnerabilidades. Claro que isso vai ser diferente, ou seja, você não vai usar a versão mais recente quando você já tem, por exemplo, eu já tenho aqui minha licença do VSFI 6.7, tá? É o que eu tenho e não vou comprar outra agora, beleza? Então você vai usar esse cara, né? O VMware 6.7, mas se ligue na hora de baixar a versão do 6.7 também, tomar cuidado de pegar o último update com a última build, né? Que quanto mais atual, melhor para você, né? Melhor para o seu ambiente. Pronto, chegamos aqui no assistente, né? Bem-vindo ao VMware SXI 702 Installation, né? Instalação. Beleza, chegando aqui nessa primeira tela do assistente, o que é que a gente faz, né? A gente pressiona Enter, tem aqui o contrato, né? Contrato de uso do cliente, vou pressionar aqui F11, né? Essa fase aqui, essa parte é bem rápida, né? Bem tranquilo, provavelmente você já deve ter feito, né? Alguns de vocês já devem ter feito isso aqui, né? Sem problemas. Aqui no Storage Device, onde a gente vai escolher justamente o disco que vai ser usado para a instalação do SXI, né? Então eu vou escolher o disco aqui de 20 GB e o outro ali de 300 GB vai ser o meu data store de armazenamento das máquinas virtuais, tá? Inclusive é nesse armazenamento também que eu vou colocar o vCenter, né? Eu vou virtualizar o vCenter, né? Vou usar o VCCA e vou colocar dentro do disco de um dos hosts. Nesse nosso ambiente nós vamos ter 2 hosts de VMware, tá? E aí eu vou colocar o vCenter dentro de um deles,
ok? Aí você protege a antecipar a pergunta. Ah, mas Ivanildo, beleza, aí se der pau nesse HD aí, nesse data store desse host, né, onde o vCenter vai estar hospedado. Aí já é uma outra fase, já é um outro detalhe que a gente pode discutir depois, mas lógico que o que é recomendado é que quando você quer montar um ambiente de alta disponibilidade, você tem que colocar o vCenter dentro de onde? De um storage. E esse storage ele pode ser SCSI, Fiber Channel, e é lógico, vai ter um Alum, que onde você vai criar o data store no VMware, né? E você vai colocar o vCenter lá dentro, né? E todos os hosts acessando, por exemplo, esse data store. Esse é um dos cenários. O outro cenário é se você tiver o vSAN, né? Que vocês podem procurar aí também no meu canal, que eu estou justamente publicando alguns vídeos sobre vSAN. Publiquei alguns já, tem outros para finalizar, e lá eu mostro justamente a configuração do vSAN, e tem um dos vídeos onde eu faço o deploy do vCenter e depois eu migro o vCenter para dentro do data store, né, do volume virtual ali do vSAN, tá? Justamente para alta disponibilidade. Mas enfim, como eu falei, isso é um cenário onde eu estou trabalhando, por exemplo, eu quero trabalhar cluster DHA. Nesses vídeos aqui, nós não vamos trabalhar isso, estamos trabalhando o básico, tá? Eu tenho meus hosts de VMware, tenho a licença do vSAN e eu quero botar para funcionar. É o básico, tá? Porque como eu falei, tem pessoas que não sabem nem por onde começar e precisam desse tipo de apoio, então por isso que eu acabei tomando a iniciativa de fazer esse vídeo, beleza? Mas vamos lá, eu vou pegar aqui esse volume de 20 GB, né? Já selecionei aqui, ó, tenho de 300 e eu tenho de 20, né? Selecionei de 20, Enter, né? Teclado, eu vou deixar aqui o layout do teclado US Default, e aí eu vou colocar a senha, né? A senha de root do VMware. Muito cuidado com essa senha, né? Anote se possível, né? Para que você não esqueça, tá? Se você esquecer, aí, meu amigo, só com uma nova instalação. Enter. E aí F11 para ele confirmar aqui a instalação, né? Tá pedindo para confirmar, F11. E aí sim começou a instalação do SXI no meu host, né? E aí vamos só aguardar. Bem, instalação finalizada, né? Agora vamos dar o reboot, né? Reparem que ele até avisa, né? Até avisa aí no texto que eu vou estar usando aí uma versão de 60 dias, né? Então ele está dizendo que foi bem instalado e que o SXI aí vai estar com uma avaliação de 60 dias, né? Estou usando o trial aí no caso, 60 dias, e eu vou mostrar a vocês, inclusive a gente vai se logar no host. E eu vou mostrar a vocês, por exemplo, onde colocar a licença do VM, né? Então vamos agora, pronto, agora tá dando reboot, vamos aguardar. Ok, aqui é a tela de boas-vindas, né? Do SXI, vamos aqui pressionar F2 e vamos se logar, né? Com o root e a senha que a gente definiu na instalação, né? Bom, primeiro passo, né? Os passos iniciais, na verdade, aqui, ó. Configure Manage Network, né? Vou colocar aqui um IP. Lógico, se meu host estiver conectado, na verdade, né? Tiver conectado numa porta de acesso, né? De VLANs, né? Então eu posso colocar aqui o número da VLAN. Na verdade não seria uma porta de acesso, seria uma porta trunk, né? Se tivesse uma porta trunk lá e ele está na VLAN 100, aí você teria que colocar aqui o número dessa VLAN, né? Que não é o caso. Então eu vou direto aqui no IPv4 e vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui o IP, né?
92, 168, 140, 20. Máscara subir ele. E aqui o getter. Beleza? Então, aí eu venho aqui em IPv6, né, que normalmente eu desabilito. Se eu não vou usar IPv6, eu desabilito, tá? É um recurso que, se não é necessário, eu deixo fora, né, desabilitado. E nas configurações aqui DNS, eu vou colocar aqui o meu DNS válido, né? Então, eu tenho aqui um servidor, por exemplo, DNS, né, 140.10. Não tenho um DNS alternativo e já posso colocar o nome aqui no meu host, né? Vou chamar ele de fxz2.vmwarelab.net. fxz2 porque eu já tenho um outro host fxz, que é o 1, né, configurado, tá? Que também vai fazer parte lá, na hora que eu for colocar no vCenter, ele também vai entrar. Beleza? Então, enter aqui. O que mais? Não preciso definir mais nada, já coloquei aqui o IP, né? Não vou definir VLAN, porque eu não estou trabalhando com VLANs no meu ambiente, né? Ok, então vou ESC aqui, né? Pressiono ESC e agora yes, né? Como ele está dizendo aqui, ó. Você fez alterações no host, né? Na Image Network, né? E ele mostra aqui, por exemplo, que no caso de desabilitar ou habilitar o IPv6, o restart do host é necessário, né? Então, foi o que eu fiz, né? Eu desabilitei o IPv6, então eu vou precisar reiniciar o host, né? Pressiono Y e aí só esperar ele reiniciar. Ok, meu host aí já tá online, né? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou acessá-lo, né? Deixa eu entrar aqui nesse host aqui, que eu tô usando essa máquina virtual aqui para acessar meus hosts VMware, né? Então já instalei, vou entrar nele aqui. Tá aqui 140.20, foi isso que eu coloquei? 140.20. Isso, avançado. Ó, tô acessando aqui o host VMware, né? Pela HTTPS, 192.168.140.20, que eu tô entrando justamente no host web client, né? Vendo aqui a tela inicial aqui, né? A tela de login do host VMware. Vou colocar aqui a root. E aqui eu vou colocar a senha, né? A senha do root. Foi a mesma que eu usei lá no DCUI, né? Que é o Direct Console User Interface, né? Que é justamente esse cara aqui, ó. Vou mostrar lá. Esse cara aqui a gente chama de DCUI, né? Essa telinha aqui amarela com cinza é o Direct Console, ou seja, o console direto do host. É onde você vai, por exemplo, quando você está instalando o servidor, né? O servidor físico, quando ele termina de instalar, você vai ver no monitor essa tela. Você vai no teclado, né? Pega o teclado do mouse ali, F2, bota o root e a senha e você vai fazer aquelas configurações iniciais que eu mostrei lá de rede, né? Então aqui na tela do VMware, né? Você acessou ali o host pela primeira vez. Então algumas coisas que a gente tem que observar aqui, né? Bom, reparem que, ó, storage, né? 0, né? Ou seja, aliás, não tenho nenhum storage definido, nenhum data store, né? Eu tenho CPU e memória, mas não tenho data store. Por quê? Pelo seguinte, nessa versão 7.0 teve algumas mudanças na arquitetura do VMware em relação ao data store, tá? Então, os data stores, os discos, no caso, que você usar no VMware para instalação que você usar no servidor para instalação do SXI, discos com menos de 128 GB, eles não vão mais aparecer aqui como opção de armazenamento das máquinas virtuais. Recomenda-se, inclusive, que você não use, né? As melhores práticas recomendam que você não use, por exemplo, o mesmo disco onde está instalado o SXI, né? O mesmo data store,
para armazenar as máquinas virtuais, tá? É uma recomendação que já vem de muito tempo. Mas agora na versão 7.0, teve uma mudança de arquitetura aí no VMware, que quando você instala o SXI em discos menores de 128 GB, ele não dá a opção de armazenamento, tá? Ele não permite que você use aquele disco de instalação para armazenamento. Quando o disco, né, selecionado para a instalação do VMware, ele tem mais de 128 GB, então aí ele permite que você use um espaço, né, desse datastore para armazenar as máquinas virtuais, tá? Mas reforçando que o ideal é que você tenha discos, né, específicos para criar o datastore ali para armazenar suas máquinas virtuais, que é o meu caso aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui em Storage, eu não tenho, né, nenhum, não tenho nada para ele, não exibe um datastore, né? Tá instalado. Inclusive, se eu vir aqui em Devices, né, vocês vão ver que eu tenho, tá aqui o disco de 20 GB onde do VMware está instalado, tá? E tá funcionando, não tem nenhum problema, não vai parar, nem se preocupe. Ele só não está dando a opção de você armazenar dados, no caso máquinas virtuais, dentro desse datastore, tá? Então o que é que eu faço? Como eu já tenho lá um disco de 300 GB, né, um disco físico aqui, de 300 GB que não está sendo usado, e eu criei justamente para armazenar as máquinas virtuais, então eu venho aqui em Datastore, né, clico aqui em New Datastore, vou criar um novo, né, Create New VMFS Datastore, vou chamar ele aqui de VM Data, por exemplo, tá? E ele vai me dar justamente a opção de usar aquele disco de 300 GB, tá? Clico aqui, avanço. Eu vou usar todo o disco, né? Eu poderia customizar, né? Eu quero usar só um pedaço do disco. Poderia usar só 150, por exemplo, mas não é o caso. Eu vou querer usar o disco todo. VMFS é a versão 6, que é a mais atual, né? Do sistema de arquivos, né? Do disco ali, do Datastore, tá? Que é o VMware File System, né? Então vou avançar e Finish. E aí ele vai criar o meu Datastore. Ele dá aqui alguns alertas, né? Que se tiver conteúdo naquele disco, vai para o espaço. Ele vai formatar, enfim, eu vou perder os dados que tiver dentro daquele disco, né? Então tenha certeza que você não tem nada dentro do disco lá daquele servidor, tá? Nada importante. Então, yes, aí ele vai criar meu datastore chamado VMData, usando aquele disco de 300 GB que eu selecionei, tá? Pronto. Agora sim eu posso criar um item aqui, ele já está dizendo, né, que já tem um item, então tá aqui, VMData, tá? Eu posso criar minhas máquinas virtuais armazenando aqui dentro, né? Se eu for criar aqui, Virtual Machine, New Virtual Machine, né? Criar ou registrar uma máquina virtual, no caso eu quero criar, e vou avançar com todo aquele passo lá, todos os passos, né? Onde eu vou colocar o nome da VM, né? Compatibilidade, eu vou deixar aqui SX7 Update 2, o Update 1, 6.7, ou seja, compatibilidade da máquina virtual, que isso influencia justamente na versão do hardware virtual, né? da VM. Sistema operacional, eu vou usar aqui o Windows, Guest OS, vou colocar aqui o que? Eu vou instalar, por exemplo, o Windows Server 2016, tá? E aí, entendendo mais sobre hardware virtual, eu posso fazer um vídeo depois só explicando essas questões de hardware virtual, que, por exemplo, quando a VMware na verdade lança novas versões, o hardware virtual, normalmente ele sobe também de versão, né? E isso influencia, por exemplo, na capacidade da máquina virtual de suportar mais memória, de suportar mais processador, de suportar placas de vídeo aceleradora, né? Melhorias de feature de segurança. Então o hardware virtual, que as VMs, né, que é colocado nas VMs, então está diretamente associado à sua versão, tá? Então se você botar, por exemplo, vou botar aqui que é compatível com 6.0, então ele vai usar o hardware virtual da versão 6.0. Aí você vai ter que comparar. Se você pegar na internet, por exemplo, e colocar lá hardware virtual VMware 6.0, aí ele vai trazer justamente as características, as funcionalidades de hardware virtual de uma VM que está na versão 6.0, tá? Mesma coisa se eu colocar de outras versões, ou até de repente você procurar na internet comparando versões de hardware virtual do VMware, né? Comparar aqui a 6.7 com a 6.5, por exemplo, 6.5 com 6.7,
SXI 67 com 7.0, você bota lá hardware virtual comparações, né? E você vai ver ali o que é que tem. Um suporta determinados recursos e outro suporta mais recursos, por exemplo, né? Então vou colocar aqui 7.0, vou voltar aqui, né? O Windows e o Windows Server 2016, tá? Beleza, cadê? Beleza, avançar. Vou colocar a máquina virtual dentro desse Datastore, só tenho ele mesmo, né? E vou dizer que a máquina virtual ela vai ter 2 processadores, 4 GB de RAM, vou manter o padrão, vou manter 90 GB de disco também, vou manter o padrão aqui. Eu vou colocar aqui no hard disk, né, FimProvisor, porque eu quero que o meu disco da minha máquina virtual seja dinâmico, né? Então ele vai crescendo de acordo com a necessidade, tá? Porque se eu colocar FIC, qualquer um dos FICs aqui, eu já vou criar um disco físico, né? O VMDK ele já vai ocupar o tamanho de 90 GB dentro do Datastore, né? Então ele já vai ocupar o espaço de 90 GB dentro do Datastore. Se eu colocar dinâmico, né, que é o Free Provision, ou seja, ele vai provisionar 90 GB, né? O VMware entende que vai provisionar um espaço de 90 GB dentro do Datastore, mas o disco não vai ser criado ocupando esses 90 GB. Ele vai começar ali com alguns kbytes e aí ele vai inflando de acordo com os dados que vão sendo escritos dentro desse disco. Instalação do sistema operacional, por exemplo, instalação de aplicativos, cópia de arquivos, então ele vai inflando até chegar no seu limite, que é 90 GB que foi provisionado, tá? CPU é legal também você habilitar aqui, ó, Enable CPU Hot Add, né, que é para você ter condições de colocar CPUs, né, de colocar mais CPUs a quente, né? Então você pode, por exemplo, adicionar mais vCPU, né? Virtual CPU com a máquina virtual ligada, por exemplo, tá? Aqui o meu ambiente é um pouco limitado porque já estou usando uma máquina virtual, né? Então vou deixar aqui um socket, mas no ambiente físico, no ambiente padrão de produção, você vai ter mais opções aqui, claro, de CPU, né? E vai ter mais opções de sockets para poder colocar na sua máquina virtual, né? Mas lembrando que você habilita aqui o CPU Hot Add para justamente você poder fazer aumento, por exemplo, com a máquina virtual ligada. E em Memory, mesma coisa, posso colocar aqui, ó, Memory Hot Plug, né? Porque aí eu posso aumentar minha memória da minha máquina virtual, né? Posso aumentar a memória da minha máquina virtual, vou até colocar aqui 4 GB ao invés de 4.096 megas. Posso aumentar a memória da minha máquina virtual com ela ligada também, tá? E aqui na parte de rede, ó, vocês estão vendo que ele vai usar o VM Network, que é o porta grupo padrão, né, que a máquina virtual usa para acessar a rede, né, a rede externa, tá, e outros dispositivos. É legal vocês entrarem aqui e só conferir se está usando o adaptador mais avançado, né, que é no caso o VMXNet 3. Ele está usando aqui o E1000E, que é um emulador de interface Intel, gigabit, né, mas não é o que tem a melhor performance. O que tem a melhor performance é o VMXNet 3, tá, que inclusive está associado também àquelas informações de hardware virtual. Vocês vão ver, por exemplo, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, por exemplo, falando sobre VMXNet 3, as melhorias que esse tipo de interface, né, de rede teve de acordo com a versão lá do VMware, né? Beleza, então eu vou avançar aqui, ó, e finish. Criei minha máquina virtual e aí o processo de instalação do sistema operacional aí já é outra fase, né, que eu não vou mostrar aqui para não estender demais o vídeo, tá? Mas aí é só, na verdade, você colocar o disco lá, né, na máquina. Você pode vir aqui, por exemplo, e editar. Você primeiro vai fazer o seguinte, né, uma das opções, né? Você vem aqui no Datastore, tá? Vou falar aqui rapidinho para vocês, ó. Você vem aqui no VMData, por exemplo, você vem em Browse Datastore, você pode criar aqui uma pasta chamada, né? Você pode criar aqui uma pasta chamada ISO, né? Create Directory. Aí eu vou colocar aqui ISO. E aqui dentro, né? Opa, ISO. E aqui dentro dessa pasta ISO, aí você vai e sobe aqui através do upload a ISO do Windows Server, por exemplo, né? Windows Server 2016, que era para instalar nessa VM, então eu vou subir aqui dentro, né? Faço o upload da ISO do Windows Server, beleza? Depois que eu fizer o upload, que ele concluir, tá? Aí eu venho aqui na VM e faço isso aqui, ó. Eu venho na VM, edito, né?
e coloco aqui, Datastore ISO File. Aí eu venho aqui e procuro lá na pasta ISO, procuro a ISO que eu quero, do Windows, seleciono e, ó, Select, né? Pressiono Select e OK. Aí ele vai jogar a ISO aqui para a unidade de CD virtual. Vou clicar em conectar, né? Para manter conectado, então ele vai jogar a ISO para dentro aqui do CD virtual da VM. E na hora que você startar essa VM, ela já vai dar o boot, né, com a ISO do Windows 7, e aí você segue o processo de instalação, tá? Outra forma de instalar é você usando o VMRC, né, o VMware Remote Console, tá? Que aí você tem que instalar o VMRC, você pode pesquisar aí, VMRC VMware, que é o VMware Remote Console. Você instala na máquina onde você está acessando o VMware, tá? Então você vai baixar esse cara aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo acessar por aqui. VMRC. Pronto, você vai instalar esse cara aqui, ó, na sua máquina, no seu notebook, enfim, na máquina que você está usando para acessar o host VMware, tá? Depois que você instalar esse cara, o VMRC, demorando um pouquinho, vamos lá. Vamos lá. Pronto, enquanto ele vai carregando, aí, enfim, aí quando você instalar o VMRC, você pode vir aqui, por exemplo, acessar essa máquina através do console dela, justamente, ó, console Launch Remote Console, tá? Isso aqui só vai funcionar, o Launch Remote Console, que ele vai abrir justamente uma tela lá, um console de instalação, só vai funcionar se você tiver com esse cara aqui instalado, tá? Então você baixa esse cara, o VMRC, você vai baixar lá no site da VMware, né? Tá? Aqui, ó, VMware Downloads, você vai baixar, instalar na sua máquina. Aí depois que você instalar, você pode vir aqui na VM, com ela ligada, né? Você ligar ela. Opa, não vai ligar porque eu não habilitei eu não habilitei o Host Virtualization nesse cara aqui, que já é uma máquina virtual que está dentro do VMware, tá? É por isso que está dando esse erro aqui, ó. Ele não vai ligar. Ele está dizendo, não suporta Intel VT, é porque eu não habilitei o Host Virtualization. Não tem problema, tá? Mas, enfim, quando você clicar aqui para em Play, né? Quando você clicar em Play, aí ele vai iniciar a máquina virtual, aí você vem aqui em Actions, Console, Launch Remote Console, tá? Aí ele vai carregar um console igual a esse aqui, ó. Igual a esse aqui que eu usei para instalar aquele servidor VMware, né? Que eu falei que ele é uma máquina virtual. Então, tá aqui. Ele vai abrir esse carinha aqui, ó. VMware Remote Console. Ele vai abrir essa janela. Aí você vai vir aqui em VMRC, né? Dispositivos removíveis. Você vem aqui, ó, em CD. E aí você pode selecionar justamente, né? Tá? Vou botar aqui para desconectar. Para desconectar a ISO que eu já tinha colocado antes. Então você vai vir aqui, ó. Dispositivos removíveis, CD, ó. Conectar a um arquivo de imagem de disco. Aí se você está com a ISO no seu computador, você vai clicar aqui e vai selecionar a ISO. Depois que você selecionar a ISO, dá um Ctrl+Del aqui, ó, nesse botão, aí ele vai restartar e vai começar a instalação do Windows Server, tá? Então é outra forma de você fazer a instalação, é usando o VMRC. Instala na tua máquina o VMRC, abre esse VMRC quando você clicar lá na VM, né? E aí você vem aqui e faz o mapeamento da ISO que está no seu computador, né? Tá a ISO do Windows Server, por exemplo, ou do Linux, seja de qual sistema operacional você querer instalar, que está no seu computador. Ou essa opção, né? Ou a opção usando o Datastore ISO File, né? Que eu mostrei para vocês também lá nas configurações, né? Só recapitulando aqui, né? Vindo aqui e selecionando lá a ISO que está lá no teu Datastore, né? Na pasta ISO, enfim. Beleza? E por fim, para a gente matar né, finalizar aqui o vídeo, que já deu uma estendida, o host SSD está funcionando, criei máquina virtual, tá beleza, né? Criamos aqui um Datastore, né, que até então não tinha, né, e expliquei a razão. Peguei um disco lá 300 GB e criei um novo Datastore, né? E aí aqui em gerência a gente pode ver aqui em license, onde a gente pode aplicar justamente a licença do SSD. Eu tô com a chave aqui, ó, da licença, né? Ele tá em modo de trial, né, de 60 dias, com todos os recursos habilitados, inclusive. Mas eu quero aplicar a licença, né?
Eu posso aplicar via vCenter, por exemplo, mas eu não quero esperar o vCenter. Então eu posso pegar lá a chave destinada ao SXI, né? Você vai ver lá a VMware SFI, aí tem o key, a chave, e você vai atribuir aqui. Porque quando você compra o VMware, né, você recebe a chave, no caso do vSphere, que é do sistema operacional, e recebe também uma outra chave, que é a do vCenter. Então são duas chaves quando você compra o VMware. Aqui você vai ativar no SXI, que é o que está fazendo aqui agora, e aqui você vai ativar o seu vCenter, tá? Você vai aplicar aqui, ó, joga aqui a chave, pronto. Aí ele vai colocar ali como habilitada, né? Com a licença ali habilitada, tá? E por fim, aqui em Network, outro detalhe, aqui em Manage, deixa eu ver outro negócio que eu preciso mostrar. Aqui em System, pronto, aqui em System é importante também vocês, né, ajustarem aqui o time date, né, no caso a hora e a data do host VMware, né. Você pode vir aqui e fazer manualmente, né, você clica em Edit NTP, você pode colocar aqui, ó, manualmente, configurar a data, né, na forma, a data e a hora do host, né, ou você pode usar um NTP, aí você vai colocar aqui, né, Start e Stop manualmente, ou Start e Stop com o host, né, normalmente bota aqui, quando o host for reiniciado, por exemplo, esse serviço de NTP SES vai ser inicializado, e aqui você coloca os IPs dos NTPs. Entra lá no site ntp.br, por exemplo, pega lá uns 2 ou 3 endereços IP ou endereço FQDN de servidores NTP e coloca aqui, separados por vírgula, né? Coloca aqui um servidor, vírgula, outro servidor, vírgula, outro servidor, 3 ali, para o teu VMware, por exemplo, ir na internet e se conectar ao servidor de NTP para poder ficar ali atualizando a hora, né? O ideal mesmo, e mais seguro inclusive, quanto menos seu servidor for para a internet, melhor, né? O ideal mesmo é que você tenha um NTP interno, tá? Então você pode ter um servidor NTP interno no Windows, no Linux, ou você pode ter no Fire, né? Hoje os Fires, os NGF, Next Generation Fire, né? NGFW, né? Boa parte deles tem também um serviço de NTP interno. E aí você pode habilitar o NTP no seu Firewall, né, o NTP Server, e botar o IP dele aqui, tá? Para ele ser o provedor de hora para o teu servidor VMware, né? Beleza? E por fim aqui Network, é onde, só para vocês entenderem que na instalação padrão do VMware, né, ele cria um switch vSwitch 0, né, que ele chama de switch standard padrão, né, vSwitch 0. E aí eu tenho dois portgrupos, que é o de gerência, o Managed Network, né? Esse é um portgrupo do tipo vMkernel, né? É um cara que tem IP, inclusive, porque é o portgrupo de gerência, por onde eu acesso esse IP aqui, ó. Aliás, por onde eu acesso o servidor, né? Esse IP aqui, o 92.840.20, está associado a essa interface de gerência, né? Esse portgrupo de gerência. Sem ela, não conseguiria acessar o VMware, né? E a VM Network é um portgrupo de acesso, é um portgrupo que as máquinas virtuais vão usar, ó, inclusive já está aqui a VM1, é o portgrupo que as máquinas virtuais vão usar para acessar a rede, sair daqui pela VMNIC 0, que é a interface física do VMware, por onde elas vão acessar a rede mesmo, né? Se comunicar com as outras máquinas, né? Essa VMNIC 0 aqui, ela está conectada, por exemplo, lá no seu switch, e aí você vai permitir a comunicação das suas máquinas virtuais desse host, né? Através desse VM Network. Como eu falei, ele é um portgrupo de acesso à rede, tá? E esse outro aqui, como eu falei, é um portgrupo de gerência, tá? Então ele também está conectado na mesma VMNIC 0, né? Conectado lá no switch físico, mas repare que ele tem um IP. Por quê? Porque ela é uma interface do tipo vMkernel Ports, né? É um portgrupo do tipo vMkernel, que é justamente a gerência, né? Que também posso enxergar por aqui, ó. Aqui em Virtual Switch eu vou enxergar o switch, né? Dois portgrupos, um uplink. Quando ele fala de um uplink, quer dizer que ele tem uma placa de rede, né? Só tem uma placa de rede associada a esse switch virtual padrão, tá? E aí eu tenho aqui em Physical NICs, né? Eu tenho mais placas de rede, inclusive algumas aqui que estão de bobeira, né? Eu estou usando a VMNIC 0 lá no switch, né? E as outras aqui eu não estou usando para nada, né? E aqui em vMkernel NICs eu vou ter, tá aqui, ó, VMK0 Managed Network, né? Que é justamente a minha interface de gerência aqui, ó, 92.168.140.20. E em default TCP IP stacks é onde eu vejo, por exemplo, configurações do meu host. Eu posso inclusive alterar aqui, tá?
por exemplo, IP, gateway, nome da máquina, né? Se eu clicar aqui em Edit Settings, vocês vão ver que eu posso colocar aqui, ó. Ó lá, STZ2, que eu coloquei lá na configuração inicial, lá no DCUI, né? Ó, o domínio, o IP, né? O DNS aqui direitinho, tá? E o IP do IPv4 Gateway, no caso aqui o roteador que me permite sair para a internet ou sair para outras redes, né? Beleza? Ok? Pronto, sim, e aí só para matar aqui, tá? Eu mostrei para vocês que o quê? Que, né, que esse switch aqui, ó, que só tem um switch, que é o vSwitch 0, que tem dois port groups, que é o de gerência e o VM Network. Só que ele só tem um uplink, ou seja, ele tem uma placa de rede só, tem só um cabinho chegando lá no servidor VMware. Tá, e se esse cabo der um pau, né? Se der um problema nessa placa de rede, eu gostaria que o meu VMware ele não ficasse offline. Eu posso aí, no caso, configurar o NICTIN, né? Eu posso aí, nesse caso, colocar mais uma placa de rede dentro desse switch para fazer um NICTIN ali e, além de ter um balanceamento, eu tenho alta disponibilidade. Porque se cair uma placa de rede, a outra placa de rede mantém a conectividade do meu host e das minhas máquinas virtuais. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, no vSwitch 0, só digo ele que eu vou adicionar um novo uplink, tá? Add uplink. E aí eu já estou usando a VMNIC 0, ele já me sugere aqui usar a VMNIC 1, né? Eu tenho ali a 2, a 3, ó, tá? Ele já me sugere usar a sequência, né? Que é a 1, vou manter aqui, tá? Beleza? E aí, NICTIN aqui, ó. Tá? VMNIC 0, VMNIC 1, né? Notify switch yes, failback yes, né? Ok, link states only, vou deixar aqui o network failure detection, né? Ou seja, através do status do link, né? Somente. E notificar o switch, no caso, se essa placa, por exemplo, ficar indisponível, ele vai notificar o switch virtual, né? E o failback, né? Lógico que aí o tráfego vai ficar sendo responsável só pela VMNIC 1, né? Que é a que está online. E o failback quer dizer o seguinte, quer dizer que quando a VMNIC 0 voltar, estabeleceu lá, restabeleceu o cabo, enfim, a placa de rede resolveu o problema, aí ela vai, quando ele fala failback, quer dizer que o tráfego vai voltar a passar pela VMNIC 0, tá? Então aí, ó, save. E agora eu tenho duas placas de rede, ó, tenho dois uplinks, tanto é que você vem aqui no switch, clicar aqui, ó, VMNIC 0 e VMNIC 1, né? Meu host VMware agora tem duas interfaces de rede, né? Eu estou criando aqui um ambiente uma situação aqui de alta disponibilidade, beleza? Bom, pessoal, é isso. Primeira fase, primeiro vídeo ok, da nossa instalação básica de VMware. Host tá ok, tá funcionando, né? Criamos máquina virtual, demos uma olhada na placa de rede, entendemos o porquê que depois que eu instalei ele não mostrou um datastore aqui, né? Que é aquele caso que eu falei, que a arquitetura do VMware agora mudou, na versão 7, discos com menos de 128 GB, ele não dá mais a opção de armazenamento, né, das máquinas virtuais, então ele não dá mais ali o datastore, não visualiza mais, não exibe mais o datastore para você ter como opção de armazenamento da máquina virtual, né, somente com discos acima de 128 GB, mas o recomendável, melhores práticas deixa VMware instalado no disco, no SSD, enfim, num cartão de memória, se quiser usar disco SATA use, mas use também use um disco específico, né, separado para armazenamento, para criar seu datastore para armazenar máquinas virtuais, tá? Ou seja, separado do disco de instalação do sistema operacional. Enfim, aí vimos também aqui a gerência do host, né? Vimos aqui a parte de time e date, ok, host ok, online, funcionando, já aplicamos a licença, né, lá no license, né? Então tá tudo beleza, tudo funcional. Então, próximo vídeo, segundo e último, vai ser justamente o deploy do vCenter, tá? E colocar os hosts dentro do vCenter, beleza? Um grande abraço a vocês e mais uma vez obrigado aí pela audiência, e se de repente alguma coisa não ficou legal, me digam, façam os comentários lá no YouTube, né? Vou responder na medida do possível e peço mais uma vez que divulguem esse trabalho, porque o objetivo é justamente fazer com que a informação, com que o conhecimento, né, chegue ao maior número de profissionais da nossa área, da nossa comunidade de TI, né, que tem que ser cada vez mais unida. É assim como eu penso, né? Beleza? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.